A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez com o propósito de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Nós estamos trabalhando dentro de um tema relacionado sobre a imoralidade sexual. E hoje nós vamos falar do capítulo de número 5 de Provérbios, que nos tem uma lição muito rica aí de Salomão. Nós vamos dividir esse capítulo pelo menos em dois blocos. O primeiro bloco nós vamos ver Salomão falar aí da ilusão, muitas das vezes prometida pelo prazer extraconjugal ou a relação extraconjugal. Ou seja, há uma promessa ilusória de prazer no relacionamento conjugal ou extraconjugal. Mas na segunda parte veremos Salomão falar que a única satisfação que nós teremos está relacionada entre os limites dentro do casamento. Então Salomão ele deixa claro dentro desse capítulo que esse prazer e essa satisfação buscada por alguns aí fora dos limites do casamento, ele é ilusório. E no final ele vai trazer aí muito sofrimento, muito pesar para as pessoas que entrarem por esse caminho. Então hoje nós vamos falar a respeito disso e que Deus nos ajude a aplicar isso em nossa vida e entender, aquilo que a palavra de Deus ela nos orienta relacionado a esse tema. Vamos tomar cuidado então com essa ilusão de que podemos encontrar prazer aí fora dos limites do casamento. Então, logo no versículo de número 3 aqui, Salomão ele vai deixar claro que o amor de outra mulher pode ser uma proposta muito atraente, principalmente pelo seu falar. No versículo 3, ele chama a atenção para o falar dessa mulher estranha. A mulher estranha está relacionado a outra mulher, não é a mulher da sua mocidade, ou a mulher em que ele havia feito aí uma aliança, havia assumido um compromisso, não. Então mulher estranha é outra mulher, E às vezes vai falar dessa mulher estranha como uma prostituta. E aqui ele vai falar que o falar dessa mulher, ele é agradável e pode despertar o amor no coração, no caso poderia, no coração do seu filho. E Salomão, sabendo disso, ele está orientando ele a esse perigo. E no versículo 3 ele diz, porque o lábio, ou os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Ou seja, as palavras dessa mulher são palavras convincentes. Então é interessante nós pensarmos aqui que às vezes dentro da relação conjugal nós sabemos que o casamento ele não é simplesmente mar de rosas. Nós temos crise, nós temos dificuldades dentro, feito a união aí entre duas pessoas imperfeitas, e às vezes a gente pode entrar em um momento de crise, em um momento de dificuldade dentro da relação conjugal, e isso muitas das vezes pode ser uma oportunidade para que a mulher estranha, para que o homem estranho, ele venha então agir, venha entrar em cena. E a maneira aqui usada por esta mulher estranha, Salomão fala que as suas palavras são doces, as suas palavras são agradáveis, Então acabava sendo algo aí como ele diz aqui, ele usa uma linguagem simbólica, destilava favos de mel, O seu paladar era suave como o azeite. Então nós precisamos ficar muito apercebido que às vezes essas pequenas palavras podem aí, em um momento em que nós estamos vivendo, tirar a nossa visão de um foco aí do casamento puro, do que é correto, do que é certo, e nos levar aí a essa tentação de acreditar que podemos encontrar uma satisfação na relação extraconjugal.
E tudo isso começa pela palavra, é aquela cantada, é aquele fletar de alguém, né, no trabalho, na faculdade, na escola, né, onde tudo começa. Às vezes falta aí um cuidado nesse sentido, alguns maridos, ou às vezes até mesmo algumas esposas, aquela coisa do elogio, do falar, né, da atenção, muitas das vezes relacionada à aparência, né, em que o marido não nota, a sua esposa coloca uma roupa para chamar atenção para o seu marido, né, e muitas das vezes ele passa desapercebido, e lá fora encontra-se esse homem estranho, ou essa mulher estranha, que tem esse falar agradável, né, que consegue aí despertar um interesse mediante as palavras doce. Então nós precisamos tomar cuidado, que parece que Salomão está nos dando aqui que tudo começa então aí com falar, né? Com essa cantada, com essa semente da palavra, com esses elogios. Então tome muito cuidado, porque às vezes, como eu já disse aqui, repetindo, dentro de casa falta às vezes o elogio do marido ou da esposa, né? Essa falta de atenção, e às vezes fora do lar isso pode aí trazer algum risco, algum perigo. E ele continua falando ainda que a relação extraconjugal, ela promete prazer, mas ela terminará com sofrimento, né? Então há uma promessa de prazer, aí uma ilusão. Hoje eu não tenho esse costume, mas quem tem esses costumes, né, de assistir novelas, essas coisas, vão ver que constantemente nesses roteiros nós temos a traição, né? A mulher que está sendo feliz com seu amante, ou que mantém um relacionamento extraconjugal, despertando uma alegria aí fora dos limites do casamento, e muita gente acaba acreditando aí no prazer, né, fora aí dos limites do casamento, né? Então isso é um perigo. Por quê? Porque Salomão ele fala que isso promete satisfação, porém nós iremos ver que é uma mentira, é um engano, que por trás nós iremos encontrar o sofrimento. Olha só, versículo 4 e 5 ele diz: mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte. Olha só, os seus passos estão impregnados do inferno. Então a relação extraconjugal, né, ela promete aí um prazer, uma satisfação, mas quem está entrando por esse caminho vai ter um prejuízo muito grande na sua vida. Está descendo para a sepultura, está entrando por um caminho não de vida, mas de morte. Mas muitos estão acreditando aí que podem encontrar satisfação na relação extraconjugal, né? Então, nós precisamos entender que nós temos que manter distância aí dessa possibilidade de cair nesse engano. Olha só, o versículo de número 6, o Salomão vai chamar a atenção aqui do seu filho para que viesse ponderar, para que viesse afastar, né? Porque, olha só, para que não pondere o caminho da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. Agora, pois, filho meu, dai-me ouvido, e não vos desvieis da palavra da minha boca. Então Salomão estava orientando sobre o perigo da mulher estranha, algo que passaria diante dos olhos do seu filho, né? Quem sabe um jovem ainda aí que não tinha tanta experiência, né? De acreditar que poderia encontrar satisfação longe da sua casa, da sua esposa, da sua mulher. E se o filho aqui não ouvisse e acreditasse aí no prazer sexual através da relação extraconjugal, ele colheria, ao invés da alegria, ao invés da satisfação que é prometida nesse pecado, ele viria consequências que seriam terríveis. Observe aí do versículo 8 ao versículo de número 10, ele diz, ó:
longe dela seja o teu caminho, e longe dele também, né? Isso é para as irmãs também. Não te chegues à porta da sua casa, para que não dê a outro a tua honra. Olha, não entregue a cruéis os teus anos de vida, para que não te farte o estranho do teu esforço, e de todo o fruto do teu trabalho vá para a casa alheia. Olha só, ele continua ainda do versículo 11 ao versículo 14, falando, ó, e no fim venhas a gemer, né? No começo promete doce, aí um mel suave, porém, olha o que está por detrás, no consumir de tua carne e do teu corpo, ou seja, ali o gemido, o sofrimento, a dor. Então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Não escute a voz, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e na assembleia foi que me achei em quase todo o mal, né? Então, aqui o Salomão já adianta aquilo que poderia acontecer, né? Ele poderia aqui ter percas irreparáveis. Ele fala da honra, ele fala de percas financeiras, né? Ele fala da saúde, ele fala de que aconteceria uma destruição por causa do pecado sexual, né? Ou da relação extraconjugal. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes aí nós imaginamos que nós podemos resolver um problema que nós temos interno de maneira equivocada externamente, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado para não cair nesse engano de Satanás. Por quê? Porque ele só perderia dignidade, perderia a sua honra, perderia o seu testemunho, perderia os seus bens materiais. Quantas pessoas que por causa de uma relação e de alguns minutos aí de prazer, acabou tendo a sua vida destruída por causa de uma relação extraconjugal, né? Por causa de um momento que infelizmente acabou se envolvendo, foi descendo as portas da casa da mulher estranha e estava descendo como um boi para o matadouro. Então isso é algo que nós precisamos entender. E aí o contraponto agora é que ele vai explicar que essa satisfação ela só é encontrada dentro dos limites do casamento. Nós não encontraremos prazer fora, né? E olha só, no versículo de número 15 do capítulo 5 aí, ele vai dizer que o seu filho deveria aqui, ó, beber da sua própria cisterna, a água do seu poço, né? Ele usa uma linguagem simbólica aqui para que o seu filho viesse encontrar satisfação na sua esposa, na sua mulher. Olha o versículo 15. Beba da água da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Então, nós vamos ver aparecer tua, sua, teu, né? Ali algo que era dele, né? Ou seja, aquela coisa que Jesus fala para a mulher samaritana: o que você tem agora não é teu. Olha só, então nós temos aí uma cisterna, nós temos um poço, né? Linguagem simbólica, a esposa comparada dentro da Bíblia, e o marido também. E aonde nós devemos então satisfazer todos os nossos desejos? Não é em uma relação extraconjugal, porque nós não encontraremos aí a promessa que é feito através deste pecado de prazer, porque não trará prazer, só trará dor. Veja a casa de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Depois do pecado, o perdão de Deus veio sobre Davi, mas observe as consequências. Olha como terminou a casa de Davi. Olha, houve incesto dentro da casa de Davi, houve ali morte, né, assassinato de um filho ali matando o outro, o filho se levantando contra o pai, a casa de Davi foi destruída, e tudo isso por causa de uma falta aí de prudência de Davi, que foi tomado pelo desejo.
e infelizmente não deu ouvido aí ao conselho que foi dado e veio a destruição dentro da sua casa. Eu tenho certeza que se Davi pudesse estar aqui conosco hoje, conversando conosco, ele falaria para mim, para você, nos aconselharia jamais entrar por esse caminho. Ou nós precisamos entender o que o Salomão ele está falando. Nós precisamos sentir satisfação dentro aí dos limites do casamento. Marido, esposa, beba da água da sua cisterna. Dentro desses limites aqui, nós temos a liberdade. Dentro do casamento, nós temos a liberdade. Olha só, a segunda coisa aqui que ele vai falar relacionado a essa satisfação, observe que ele vai dizer que o filho deveria aqui satisfazer os seus desejos com a esposa e não buscar a mulher estranha. Ele deveria se manter fiel à sua esposa. Versículo 16, ele diz: por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Olha só, então por que você iria procurar uma prostituta, uma mulher estranha? Porque procuraria em outra pessoa. É isso que ele está falando, né? Chamando a atenção, dizendo, se você tem ela, se você tem a sua esposa. Em Eclesiastes, no capítulo 9, o mesmo Salomão, ele vai dizer que é bem interessante, né? A expressão que ele usa, ele diz, goza com a mulher que Deus te deu. Essa é a parte da sua herança, porque Deus achou prazer em sua vida. Então, quantos casais que, ao invés de estarem aproveitando esse tempo, estão, infelizmente, meus irmãos, aí, se distanciando cada dia mais. Ao invés de estarem aproveitando a relação sexual dentro do casamento, que é uma bênção de Deus, que é algo maravilhoso, que nós iremos ver aqui que ele chega a dizer que ele deveria se embebedar ali, dentro dos limites do casamento, né? É algo maravilhoso, esse prazer dentro do casamento. O leito sem mácula é uma bênção de Deus, é algo dado pelo Senhor. E ele diz, bebe da água da tua cisterna. Essa é a cisterna. E aí, nós iremos ver aqui que ele vai mostrar a diferença, né? A alegria resultante aí de ter essa relação com a sua mulher, né? Que era uma união aqui divinamente ordenada dentro dos laços do matrimônio. Vai dizer que é superior, né, aos prazeres momentâneos da infidelidade, porque ela traria remorso, dor, tristeza. Então, nós precisamos entender que nós só encontraremos prazer na relação sexual, dentro dos limites do casamento. Ele continua dizendo ainda, no versículo 17, a terceira coisa que ele diz para o filho que ele devia amar a sua esposa. Esse amor aqui não é o amor que Paulo fala lá aos Efésios no capítulo 5, que era o ágape, né, o sacrificial. Não, aqui esse amor que ele está falando é o amor sexual. É o desejo pela sua esposa, o que nós chamamos de eros, aquilo que nós vemos no livro de Cantares de Salomão, aquela paixão, né, dentro do relacionamento ali, que nós encontramos dentro de Cantares. Observe que ele diz assim, ó, que ela seja exclusivamente sua, a tua esposa, o teu marido, nunca repartida com estranhos, sua, não dê a outro esse prazer, e que você também não se dê a outro. Então você deve amar o seu marido. Amar, nesse sentido que nós estamos falando bíblico aqui, é de desejá-lo, é de desejá-la.
A quarta coisa que ele vai falar é o versículo de número 18. Salomão diz que ele deveria se alegrar com a sua esposa. Olha lá, versículo de número 18, seja bendita, como o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, para que viesse ser sem mácula lá. Aqui, no versículo 18, ele diz, ó, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa, a mulher da sua mocidade, da sua juventude, alegre-se. A relação íntima deve ser algo satisfatório, deve ser alegre para os dois. Nós não temos alegria no pecado, nós não temos alegria aí na relação extraconjugal, mas dentro dos limites do casamento, nós devemos nos alegrar. A quinta coisa que ele fala, o versículo de número 19, ele diz gazela amorosa, ele usa uma linguagem aqui, né, simbólica também, algumas figuras de linguagem. Olha só, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, que se embriague com os carinhos dela. Então ele diz para que ele se embriague, né, com os seios da esposa dele, né, falando da alegria da relação íntima entre os dois. Esse prazer devia ser usufruído dentro dos limites do casamento, aonde eles tinham esta liberdade. Ela era a sua fonte. Agora, aqui ela é essa gazela amorosa, essa corça graciosa. Os seios dela deviam fartar ele de prazer. Lá em Cantares, Salomão chama os seios de torre, e ele diz que desceria por essas torres. É algo, a linguagem de Cantares, ela é muito usada dentro da tipologia, mas literalmente ali está o relacionamento do casal, dentro dos limites do casamento. Então aqui nós vamos ver que Salomão diz que ele tinha que se deleitar com a mulher da sua mocidade. Esposa, se deleite com o seu marido. Marido, se deleite com a sua esposa. Que você possa ter momentos agradáveis aí com a sua esposa. É bem interessante, porque nós vamos ver que no versículo de número 20, ele faz aqui uma pergunta. E ele fala assim: por que, meu filho, se desencaminhando pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? Então ele diz, olha, abrace o seio da tua esposa, goze com a tua esposa, aproveite a sua esposa, ela é tua, ele é teu. Paulo vai dizer lá em 1 de Coríntios, capítulo de número 7, do versículo 3 ao versículo 5, assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher tem poder, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, olha lá, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o corpo, sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos prive, olha lá, um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo ele está dizendo é que aqueles que nasceram, né, aí com essa necessidade sexual, tanto o homem como a mulher, ele diz que havia uns que poderia ser como ele. Era bom que o homem fosse como eu. Alguns acreditam que Paulo ele não tinha esse desejo, outros falam outra coisa, mas nós temos aí dentro da Bíblia alguns aqui que haviam, né, se feito pelo reino de Deus, aí não haviam casado. Me esqueci agora a palavra usada, né? Mas Paulo ele vai dizer que era bom que todos fossem como ele, mas aquele que não pode, que viesse ter a sua própria mulher. Olha que coisa. Então nós precisamos entender que dentro dos limites do casamento, a relação sexual, ela é uma bênção de Deus. Me desculpe.
Então nós precisamos aí levar a sério o que Paulo ele está falando. Mergulhar e não permitir que nós, como ele diz aqui, para que Satanás não vos tente, ou seja, Satanás poderia achar uma oportunidade por causa aí da falta da relação íntima. Olha que coisa. Olha que coisa. Que Deus possa nos ajudar a compreender essa verdade. Que não falte. E no versículo 20, eu lembrei da palavra que eu disse, eunuco, né? Então, Paulo diz que, Jesus disse que alguns haviam feito-se eunuco, né? Então não havia casado, como nós temos o profeta Jeremias, como nós temos João Batista, né? Alguns nasceram e outros se fizeram pelo reino de Deus, para se dedicar a Deus, né? Inteiramente, porque ele vai dizer que o casado, Paulo dizendo, cuide das coisas da esposa. Mas o jovem que não é casado, dedique-se completamente a Deus. Então, Paulo tinha isso aí bem definido em sua cabeça. E aí no versículo de número 20, aqui de Provérbios, diz assim: por que, meu filho, se desencaminhando pela sua imoral ou pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? Ele faz uma pergunta: por que o homem apelaria para uma mulher estranha, sendo que tinha aí a sua esposa? Nós precisamos entender isso. Porque ele pergunta: por que você procuraria uma prostituta? Por que você procuraria outra mulher, sendo que você tem a sua? Para você se satisfazer ali. Então, eu gostaria de falar a respeito aqui, para responder um pouco essa pergunta, usando o nosso contexto. Por que alguns aí acabam procurando, né, entrando pelo caminho da imoralidade sexual, o adultério? Por que alguns podem cair nessa tentação? Então eu gostaria de determinar mais ou menos assim: a tentação, né? A tentação da insatisfação. Quando nós caímos na insatisfação. Ou seja, nós podemos cair no erro dentro do nosso casamento da insatisfação, de ficar insatisfeito. Porque o homem é assim, o ser humano é assim. Em todas as coisas. A gente vivemos em um contexto, falando, por exemplo, do celular. Você compra um celular, quando você sai dali você está satisfeito, quando você chega em casa já lançou outro, já tem outro. Aí você fica insatisfeito com aquele, porque o outro, você olha para o outro, e através de olhar o outro, nasce em você uma insatisfação, porque você parece que está com um que é limitado, que não tem, e então você fica satisfeito com o seu, porque você começa a desejar o outro. E aí está, muitas das vezes, a porta para esse caminho de buscar fora o prazer, a tentação da insatisfação. Que nós possamos ser satisfeitos com o que Deus ele nos deu. Às vezes, Deus nos coloca num jardim que nós temos tantas árvores para nós desfrutarmos, mas a insatisfação gera dentro de nós o desejo de buscar a árvore que Deus proibiu. Então, que nós não venhamos cair na insatisfação, porque nós vivemos num mundo que gera dentro de nós a insatisfação, aquela coisa de pensar que sempre o jardim do outro, né, é mais verde, o jardim do outro é melhor. Achar que o carro do outro é melhor, a casa do outro é melhor, né? Você começa a entrar aí por esse mundo que maqueia, como a gente vê as mulheres na televisão, nas revistas, né? O trabalhar do Photoshop, você olha a mulher perfeita e dentro de casa você tem uma que não é tão perfeita, mas é tudo mentira, é tudo engano. É uma imagem, é uma aparência que eles vivem e acabam gerando aí
Insatisfação porque nós começamos a olhar e buscamos aquelas perfeições que são vendidas e não são verdade. É assim que o diabo ele trabalha. E às vezes nós olhamos e dentro da nossa casa olhamos para a esposa olha para o marido e muitas das vezes fica insatisfeito com a sua aparência, porque começa a olhar uma falsa aparência, uma falsa beleza. Quantas pessoas que entraram por esse caminho e depois se arrependeram? Quantas pessoas que por causa de uma insatisfação com aquilo que Deus lhe deu, escolheram tomar com a sua própria mão, buscar uma satisfação fora de limites e hoje se arrependeram? Que Deus nos ajude a ser satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Seja satisfeito com a tua esposa, aproveite os momentos que Deus ele tem proporcionado. Não caia no engodo da imoralidade sexual fora do casamento. Que vocês possam viver a bênção de Deus. Não há prazer no pecado. Ele é transitório, ele é passageiro. Moisés soube lidar com isso e preferiu viver a vontade de Deus do que gozar o pecado por algum tempo no Egito. Então, não caia no engodo de Satanás da tentação da insatisfação com a sua esposa, com o corpo da sua esposa, com a aparência da sua esposa. Nós não estamos falando aqui que não devemos ter cuidado, né, com a nossa aparência, com o nosso corpo, né, ser pessoas que não se preocupam com isso. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós não podemos cair nessa coisa que o mundo tem pintado, de nós olharmos nas novelas, de olharmos nas revistas, nos outdoor e ver aquelas modelos, aquelas mulheres em que o Photoshop trabalhou, em que ali estão mulheres esculturais. E isso gera dentro de nós uma insatisfação. E então nós começamos a desejar. E achamos que, não, eu preciso então satisfazer o meu desejo com aquela. Olha que coisa maravilhosa. Ou aquele homem. E nós vamos ver que nós não